Então vamos começar com o primeiro país aí, onde está escrito Edom, é a Jordânia. Ah, tá. A Jordânia. A Jordânia foi o seguinte, como é que a Jordânia foi criada? Mais uma vez, foi uma coisa de burocratas. Como a família Hushemita, ou Semita, como alguns pronunciam, Hushemita, que eles se dizem descendentes diretos de Maomé, do profeta Muhammad, havia uma briga, eles são árabes mesmo. Porque nem todo, isso é bom esclarecer, nem todo muçulmano é árabe. O pessoal pensa que é sinônimo perfeito. Árabe é muçulmano, muçulmano é árabe. Não, por exemplo, o Irã não é árabe, o Irã é persa. Verdade. A Turquia não é árabe, a Turquia é turca, turco-otomano, Império Otomano. E da mesma maneira, então, e teve algumas miscigenações também no caminho, mas a Jordânia e a Arábia Saudita são árabes mesmo, puro sangue. Então a família Hushemita, com essas questões de brigas ali, eram líderes do deserto, sheiks do deserto, então acabaram que os europeus deram para eles uma extensão de terra e falou, vamos criar então o reino Hushemita do rei Hussein, hoje é o rei Abdullah, que é o rei ali, que é casado inclusive com uma palestina, uma princesa palestina. É um lugar muito interessante de visitar, tem muitas coisas bíblicas ali, mas falando em termos da época bíblica, que reino seria aquele? Ali você teria 3 reinos. Ali no mapa mostrou apenas um de Edom, mas há mais 2. O reino de Edom, se a gente olhar aqui no Gênesis, eu até anotei algumas passagens aqui para mostrar para o pessoal. Gênesis capítulo 36, versículos 1 e 2, vai falar aqui de qual seria o reino que estava ali. Lembra que Isaac teve 2 filhos. Alguns falam Jacó e Esaú, né? Na verdade é Jacó e Esaú. E Jacó foi o ancestral dos hebreus, dos judeus. Deixa eu abrir um parênteses e falar um pouquinho de Jacó. Só para a pessoa entender alguma nomenclatura que se usa, tá bem, Vilela? Tá bom. O primeiro hebreu da história foi Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu da história. E o nome hebreu, até eu pronunciava errado, eu falava Ivri, né? Um amigo lá, o Shimon, que até vai vir aqui. Aquele vai falar de nanotecnologia. Aquele que você falou, aquele episódio especial. Ele vai vir aqui. Boa. O Shimon Eliav, que é lá de Israel, pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, trabalhou muito tempo na Universidade Hebraica. Uma vez me corrigiu, ela falou, Ivri, é um oxítono, né? Como Ivri. Tem 2 significados desse nome possível. Alguns pensam que Ivri viria de Eber, que é um ancestral de Abraão. Outros pensam que vem da ação, que significa aquele que vem da outra margem, do outro lado. E como Abraão veio... Vamos voltar no mapa aqui, o anterior, só para o pessoal entender da onde que Abraão saiu. Tá vendo ali, esse mapa não mostra os rios, mas tá vendo onde tá o Iraque ali? Sei. Abaixo do Iraque tem um pedacinho que não está mostrando o nome, é o Kuwait. Ah, verdade. E abaixo tá Persian Gulf, que é o Golfo Pérsico. Sim. Tá bom? Ali no Golfo Pérsico, você tem 2 rios que sobem, o Rio Tigre e Eufrates. Ali é o berço da civilização. Ali viveram os sumérios, os babilônios, aí vieram várias cidades que foram fundadas ali. Erech, Eridu, Ladá, a mais antiga do mundo. As mais antigas do mundo são lá. Esses dias eu ouvi alguém falando, não, a cidade mais antiga do mundo é Jericó. Isso é controverso. Lá tem uma placa disso, mas não. As cidades mais antigas estão lá. Jericó é muito mais antiga do que Jericó. Jericó foi depois de lá. Tá bom? Jericó é depois. Realmente, se você for a Palestina, tá lá. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Mas se você for na China também, eu vou mostrar um monte de cidade que é mais antiga do mundo. Se for a Índia tem cidade lá que eles falam que tem 30 mil anos. Então, quer dizer, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Exceto o Rio de Janeiro, toda cidade do Brasil que tem um Cristo Redentor vai falar que aquele é o segundo maior do Brasil depois do Corcovado. Então, quer dizer, cada um puxa pro seu lado. Mas o berço da civilização está ali. As primeiras cidades, Erech, Eridu, Lagash, são cidades que foram fundadas ali. E Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Então, voltando para o mapa, se colocar de novo, Abraão sai de onde é o Iraque. Não, o mesmo mapa lá. Abraão sai de onde é o Iraque. Isso, vocês estão vendo o Iraque. Abraão sai daí, pertinho do Golfo Pérsico que ele estava, aqui embaixo. Se quiser até mostrar com o mouse, ele sai aqui perto do Golfo Pérsico. Olha lá, coloca aí o Golfo Pérsico, Iraque, tá para baixo aqui. Isso. Vai pra cima, isso, sobe agora, aí pronto, Abraão sai daí, não, Iraque, aí é o Irã. Iraque, ele sai daí, passa pela Síria, pode ir lá pela Síria, fica na cidade de Padam Aram, depois ele desce para Israel, que não tá mostrando o mapa ali, mas Israel, um pouquinho mais pra frente, isso, chega em Israel.
Então, como ele veio da outra margem do rio, que ele atravessou o rio Eufrates, atravessou o rio Jordão, ele é o Ivri, aquele que veio da outra margem, que a gente fala hebreu. Tá. Então, provavelmente, esse nome hebreu foi dado a Abraão como um apelido. Você não fala, por exemplo, aqui, o Chico Mineiro, porque veio de Minas Gerais. Ah, esse aqui é o Zé Baiano, que veio de lá, né? Não falava Elias Turco, lá da novela do Sítio do Capão Amarelo. Verdade. Tinha o Elias Turco, né? Então, quer dizer, veio da Turquia. Então, Abraão hebreu, aquele que veio do outro lado da margem do rio. Então, ele era o hebreu. Quando ele teve o seu filho Isaac, por sua vez, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, Jacó e Esaú eram netos de Abraão. Jacó vai ter 12 filhos, portanto, os filhos de Jacó. Só que Jacó vai ter um momento espiritual muito grande na vida dele, que ele vai lutar com o próprio Deus e vai sobreviver. Em virtude disso, quando Jacó sobrevive a essa batalha, o nome de Jacó é alterado. Você sabe que no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, até com Luiz Saião. Então Jacó agora tem o nome dele mudado de Jacó Yaakov, que significa aquele que vai no calcanhar do outro, que depois ficou até recebendo o apelido de enganador. E ele recebeu agora não mais o nome de Yaakov, mas atrelou-se o nome Israel, aquele que luta com Deus e sobreviveu. A partir daí, os 12 filhos de Jacó foram chamados de 12 filhos de Israel. O povo, então, descendente de Abraão, já tem 2 nomes, 2 apelidos. Os hebreus e Israel, os 12 filhos de Israel. Esses 12 filhos de Israel vão virar 12 tribos. Uma das tribos é Judá. Então, por exemplo, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, que eles dividiram a terra entre si e cada um ganhou um pedaço de terra, exceto os levitas, você poderia ter, olha, você é descendente de Jacó? Ah, de onde que você é? Ah, eu sou de Dan. Ah, você é de Dan? Ah, que legal, você é um danita, não um danado. Você é um danita. Ah, eu sou da tribo de Gad. Ah, você é da tribo de Gad. Você é da tribo de Efraim. Cada um dizia qual tribo ele é. Eu sou um benjamita, porque eu sou da tribo de Benjamim. E você, eu sou judeu, porque eu sou da tribo de Judá. Então, nessa época, judeu era apenas 1/12 dos filhos de Israel. Tá claro até aqui ou tá confuso? Tá dando para acompanhar? Tranquilaço. Ok. Então, eu já tenho os nomes hebreu, ok? Depois de hebreu, Israel. Então, são os israelitas, não israelenses, israelitas. E depois, as tribos. Só que, por uma coisa que eu vou mostrar ainda no nosso bate-papo hoje, as tribos do norte foram destruídas pela Assíria. E algumas foram para o exterior, outras misturaram com tribos do sul. Oficialmente, vou colocar isso entre aspas para explicar melhor depois, é como se as tribos do norte desaparecessem. O que sobrou majoritariamente foi a tribo de Judá. E também um pouco da tribo de Benjamim, um pouco da tribo de... majoritariamente a tribo de Judá. Como que sobrou foi a tribo de Judá? A partir do cativeiro da Babilônia, as pessoas pararam de falar, eu sou de Benjamim, eu sou disso, passaram a falar, eu sou de Judá. Então todo mundo virou judeu. Então antes da Babilônia, judeu era apenas o da tribo de Judá. Depois da Babilônia, judeu é qualquer descendente de Abraão por meio de Isaac. Tá bem? Judeu. E até hoje são chamados de judeus. Aí durante toda a Idade Romana, depois da Idade Média, os judeus. Hitler matou os judeus. Aí quando esses judeus sonham com o retorno para a terra, para Haaretz Israel, a terra, sabe quando fala Haaretz, a terra de Israel, aí eles vão fazer o Estado judeu. Só que para não misturar com religião, a princípio, quando Theodor Herzl, por exemplo, era um dos proponentes do movimento sionita, queria criar o Estado judeu, o nome era o Estado judeu. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, como muitos dos que estavam ali eram socialistas, não queriam misturar muito política com religião, então resolveram que o Estado não se chamaria Estado judeu, e sim Estado de Israel. E o cidadão do Estado de Israel não se chama mais israelita, para não confundir com a nomenclatura bíblica, e passa a se chamar israelense. Então aqui eu já expliquei as 4 nomenclaturas. Hebreu, israelita, judeu e israelense. Entendi. Até aqui ficou claro? Tranquilo. Agora, como eu falei, Jacó tinha um irmão, que eu até brinquei, Jacu e Esaú, né? Mas na verdade é Jacó e Esaú.
O irmão de Jacó, chamado Esaú, ele foi morar na parte além do Rio Jordão. E ele é chamado de Edom. Sabe por quê? Edom, em hebraico, vem da palavra Adamá, que significa terra vermelha, avermelhado. Edom. Ele era muito peludo e provavelmente ruivo. Por isso que ele tinha esse nome de Edom. Era um apelido. O nome dele mesmo era Esaú. E Shaul, que significa o peludo. Alguém que tem muito pelo. Porque talvez ele cresceu, já nasceu tipo o Tony Ramos, aquela bolinha de pelo. Então os pais dele deram para ele o nome de Shaul, o peludo. O peludo. Aí, olha o que diz Gênesis 36, versículos 1 em diante. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. É como se eu falasse assim... você tem algum apelido? Vilela. É meu sobrenome. O sobrenome virou apelido, né? É como se fala assim, o Noah é o filho de Rogério, que é Vilela. Tá bom? Também conhecido como Vilela, tá certo? Então, Edom é o nome dele. Os descendentes dele que habitaram naquela terra são chamados de Edomitas, que coincide hoje com a Jordânia. Volta pro mapa, o segundo mapa, por favor. Agora vocês já sabem lá, a Jordânia está ali, ó, onde hoje é Edom. Tá bom? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles iam atravessar. Você consegue ler aí no mapa a cidade de Eilat? Não vou te mostrar. Tá escrito Temã. Tá vendo Temã? Temã. Tá bem acima. Aqui, ó. Coloca o mouse em Temã. Okay. Agora vem pro lado direito de Israel. Ou o contrário. O outro lado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, agora pra cima. Aí, essa cidade aí, ó. O povo de Israel estava perto daí, tá certo? Mas para chegar na Terra Prometida, o que eles fizeram? Eles deram a volta, porque Edom não aceitou que eles passassem pelas terras de Edom. E aí Deus falou, vocês não vão guerrear contra os Edomitas, porque eles são irmãos de vocês. Eles são primos, que o ancestral deles é tio de vocês. Eles deram a volta e entraram por outro lado. Uma coisa curiosa também, que aí no território de Edom, havia mais 2 outros reinos menores que surgiram, que são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. É o reino de Moab, ou os Moabitas, tá certo? Que, inclusive, é o seguinte, quando Ló, ele sai de Sodoma, a mulher dele ficou lá, ela virou uma estátua de sal. Então ele acaba num momento, só tava ele e as filhas, ele se embriaga e tem relação sexual com as filhas dele. Meu Deus. Tá certo? E as filhas acabam dando à luz a um filho do próprio pai, incesto. Aí ele é o descendente dos Amonitas e dos Moabitas, que eram povos muito assim, selvagens, que moravam ali na fronteira de Israel com Edom, onde hoje seria a fronteira de Israel com a Jordânia. Até aí tudo bem? Então já falei de um reino como ele era mencionado na Bíblia. E você está percebendo que tem até um parentesco ali? Porque de certa forma, muitos desses povos aqui, os árabes também, eu vou falar deles, são descendentes de Abraão. Então você nota que são os filhos de Abraão brigando entre si. Olha como é que um caso de família pode resultar em grandes problemas. Agora eu vou falar de um outro reino que também sempre se tornou inimigo de Israel e hoje principalmente. Vamos ao próximo aí? Próximo mapa, vamos lá. Isso. Pronto, esse aí, ó. O Iêmen. A gente acabou de falar do Iêmen, né? O Iêmen que atacou Israel e que também quer mandar, como fala, foguetes para lá, mísseis e tudo mais. Em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, vai falar quem era do Iêmen. E vai surpreender todo mundo. Eu vou ler aqui. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Alguns dizem até que ele se apaixonou por essa mulher, o rei Salomão, e teve filhos com ela. Você deduz quem era? Sabá. A rainha de Sabá. Olha aqui o que diz o 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. A rainha de Sabá veio visitar Salomão e diz assim, olha... deixa-me ver... Não, perdão. Eu li errado aqui. Não é 1 Reis... 5, não, deixa-me ver aqui, eu tinha anotado essa passagem aqui, perdão gente, a rainha de Sabá tá anotada errada aqui, eu vou achar pra vocês, um pouquinho na frente, isso aqui é de Irão, a rainha de Sabá, dá uma gugada aí pra mim, procura o texto que fala da rainha de Sabá, esse aqui eu tinha anotado as passagens e acabei deixando aqui. Se alguém encontrar aí, por favor. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma gugada aqui. Aqui, ó, gente, como é que é bom quando a gente esquece? Rainha, Sabá, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 9. Eu sabia que não estava aqui em Reis.
Segundo Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu... Aliás, vou até fazer um conselho. Quem está assistindo essa live aqui, pega a Bíblia na sua casa e vai anotando essas passagens, que é interessante. Vai abrindo e já vai anotando. E, aliás, eu vou até abrir um parênteses. Enquanto o pessoal vai buscando a Bíblia ali, eu até botei um story antes da gente entrar no ar aqui. Eu busquei aqui no Google a informação e ele me deu. Às vezes um chat GPT também pode te ajudar, mas cuidado para não deixar que a tecnologia pense por você ou estude no seu lugar. Eu estava ali, aí eu estava brincando enquanto a gente entrava no ar, eu perguntei lá para o chat GPT lá, qual das cartas de Laquis menciona o profeta? Nenhuma carta menciona o profeta. Não existe nas cartas de Laquis. O que há é uma inferência de alguns que a carta número 4 pode falar de profetas, pode fazer uma referência a profetas ou mensageiros, mas não fala profeta. Aí eu questionei. E não é a primeira vez que eu faço isso, não. Você tem razão? Você tem certeza que não existe a palavra profeta nas cartas? Ah, sim. Aí ele respondeu, você tem razão. Na carta número 4 aparece a palavra hebraica Navi, que é profeta. Várias vezes já aconteceu comigo em chat GPT, que eu vejo que a informação está errada, eu falo, você tem certeza? Alguns até assim, obrigado pela correção. Desculpe. Então, gente, uma dica. Não seja antitecnológico. Eu acabei de pegar a informação, não lembrava de 1 Crônicas capítulo 9, foi buscar a informação aqui no Google e achei rapidinho, não tem nenhum problema. Mas cuidado para que a inteligência artificial não se torne cadeira de rodas para quem não é cadeirante. E os cadeirantes vão concordar comigo. Verdade. Um exemplo, não é ofensivo. Porque quem é cadeirante, o que ele mais desejaria é não ser cadeirante, principalmente andando nas ruas esburacadas dos grandes centros do Brasil. É horrível, eu fico imaginando alguns lugares que eu passo, como é que um cadeirante passa nesse lugar. Ônibus que não tem coisa... Então, quer dizer, o que um cadeirante mais gostaria é não precisar da cadeira de rodas. Então, pegando apenas como um exemplo muito respeitoso àqueles que têm necessidades especiais, nós não podemos deixar que a tecnologia se torne cadeira de rodas para quem não é cadeirante, para quem não é. Você tá entendendo? Porque você tem a cabeça que está ali, que pode funcionar, mas você coloca a inteligência para raciocinar no seu lugar. É como se você colocasse a cadeira de rodas para andar pelas suas pernas, sendo que você podia andar. Então, cuidado com isso. Voltando então, o Iêmen está mencionado aqui, olha, 2 Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. E Salomão conversou com a rainha de Sabá. A Bíblia fala, inclusive, da terra de Avilá e a terra onde tem o melhor ouro, o ouro de Ofir, e alguns pensam que seria na região do Iêmen. Olha o mapa de novo aí, olha. O reino de Sabá, da rainha de Sabá, está mostrado aí em cor alaranjada. Tem um outro mapa que vai mostrar de maneira mais precisa, porque alguns pensam que o reino de Sabá, ele pegava do outro lado. Esse mapa que vocês estão vendo aí, tá aparecendo pro pessoal na tela? Tá. Esse mapa que está mostrando aí, está mostrando o Golfo de Aqaba. Tá vendo? O Mar Vermelho, falei errado, o Mar Vermelho, que ele vai dar o braço do Golfo de Aqaba e o outro braço do Canal de Suez. Lá em cima é o Egito. Então, acredita-se que do lado de cá, onde está escrito África, também pertenceria ao reino de Sabá. Eu acho que o próximo mapa vai mostrar isso aí para o pessoal. Olha aqui, é a terra de Cush. A Bíblia fala da mulher Cushita, ou Cushita, como aparece lá na Bíblia. Inclusive, essa região que está marcada aí do povo de Cush, que pegaria o Iêmen, pegaria também uma parte do que hoje seria a Etiópia, pegaria alguns países ali da África também. Esse povo é engraçado. E quem gosta de estudar sobre a história do povo negro, uma das nações negras mais civilizadas foi a nação Cushita. Eles eram altamente tecnológicos. Deixa eu explicar que essa palavra é anacrônica para a época. Quando eu falo tecnológico, eu estou falando assim, para os fins daquela época, eu estou falando do período do bronze, até o período do ferro. A tecnologia, por exemplo, de fazer um metal era uma tecnologia. É que a gente pensa em tecnologia, pensa em celular, em computador. Era uma tecnologia. Então, era um povo negro
altamente sofisticado, de uma cultura altamente avançada. Tanto é que a rainha de Sabá era famosíssima, e ela veio de onde? Justamente desse povo cuxita, o reino do povo cuxita, que Sheba era um dos condados ou um dos territórios do reino cuxita, que era muito maior. Olha o tamanho que ele pegava. Inclusive, eu estive lá em Meroe, que é no Sudão, e eu visitei no Sudão um pouco do reino cuxita. Nossa, Vilela, é incrível. Eles construíram pirâmides sofisticadas como os egípcios. Tem pirâmides no Sudão. E, inclusive, a língua hieroglífica usada pelo povo do sul do Egito ali, que hoje é o Sudão, sim, que é o povo cuxita, é um tipo hieroglífico muito sofisticado que usa os mesmos caracteres do egípcio, sim, mas eu, por exemplo, não consigo ler nada. Tá. Poucas pessoas conseguem decifrar tudo. E olha que curioso, até na época que o Egito dominou essa parte, o Egito chamou essa região de Núbia, em homenagem ao deus Anubis, que é aquele deus chacal, é o cachorro. E o povo núbio, que hoje é o Sudão, foi uma grande civilização do passado. A Etiópia, que hoje é um país que enfrenta tantos problemas de desigualdade social, de fome, de miséria, a Etiópia foi um país ultra mega power sofisticado no passado. Tá certo? Então olha que interessante aí, essa região toda aí foi um grande império no passado, e a rainha de Sabá veio justamente de Sheba, que hoje faz parte, do Iêmen, e é inimigo de Israel. Inclusive, alguns acreditam, isso aqui não tem como provar, mas existe uma lenda, eu até tenho dúvida até que ponto eu posso chamar de lenda, ou eu posso chamar de um evento histórico que foi mitologizado. Acredita-se que a rainha de Sabá, ou Sheva, como dizem em hebraico, que Sheva em hebraico pode ser juramento ou sete, Sheva. Mas o Shabá ali não tem nada a ver, porque é um nome cuxita, tá bom? Essa rainha de Sabá, talvez ela ficou grávida de Salomão. Inclusive, tem uma lenda que conta que quando ela voltou para Sheba, ela não pôde casar com Salomão porque o reino dela não aceitou a união dos dois. Sabe essa questão da rainha que ama e não pode casar? Na rainha da Inglaterra, lá na história dela, não tem a irmã da rainha Elizabeth, que ela era apaixonada por um sujeito, não podia casar com ele porque ele era divorciado. E eles até colocaram no The Crown essa história. Pois é. Então diz que a rainha de Sabá não pôde casar com Salomão. Ela voltou muito triste. Aí alguns até dizem que ela voltou para o país grávida de Salomão. E que ela teve um filho com Salomão, o rei Menelik, que se tornou rei da parte da Etiópia. E na Etiópia, até hoje, é reconhecido que os descendentes do rei Menelik são descendentes de Salomão, tá certo? Até tem uma história que o rei Menelik, ele ganhou de presente do rei Salomão uma cópia da Arca da Aliança. Aquela que o Indiana Jones foi procurar. E o rei Salomão, então, deu para o filho dele, com a rainha de Sabá, uma cópia da Arca da Aliança. Só que o Menelik, que era muito esperto, o que ele fez? Quando ele voltou para casa, ele trocou a Arca da Aliança, cópia que ele tinha, pela verdadeira. E até hoje, quem vai à Etiópia, tem um lugar lá, uma igreja, depois você pode dar uma googada aí, onde os sacerdotes que trabalham ali dizem que dentro dessa igreja está a verdadeira Arca da Aliança e que uma cópia dela estava no Templo de Jerusalém. Então, essas buscas pela onde está a Arca da Aliança, né, que o Indiana Jones entrou um filme sobre isso, alguns lá na Etiópia vão dizer que a Arca da Aliança está na Etiópia. Então tem essa questão aí também. Ou há também alguns que, acreditando na possibilidade de Salomão ter tido um affair com a rainha de Sabá e que ficou aquele amor platônico que ele não pôde corresponder, alguns, não estou falando que é uma ideia unânime na academia, é uma possibilidade. Alguns acham que a rainha de Sabá seria a Sunamita, que é tão mencionado no livro de Cantares. Aí eles colocam a história de Salomão assim: Salomão, quando assume o poder, ele está todo cheio de entusiasmo, de sabedoria, escreve o livro de Provérbios. Se apaixona pela rainha de Sabá, aí escreve o livro de Cantares.
fica na fossa porque ele não pode realizar o amor com ela, aí escreve o livro de Eclesiastes, que é altamente depressivo. Repito, não é uma unanimidade na academia, mas há alguns que pensam assim. E uma curiosidade, lembrando que eu sei que eu estou falando do Iêmen, mas na época tudo era um povo só. O povo etíope e o povo iemenita era um povo só, era o povo cuxita. Israel reconhece hoje que, de fato, há na Etiópia judeus etíopes. Só que não estou dizendo que Israel valida essa história de Salomão com a rainha de Sabá, tá bem? Eles acreditam que esses judeus etíopes podem ser das tribos do norte que, ao fugirem, encontraram refúgio ali na região do Iêmen e também na região da Etiópia, e são judeus legítimos. Tanto é que eles voltam para Israel, fazem a Aliá, que é a subida para Israel. Você tem judeu etíope no exército, é interessante. Você está lá no exército e vê no exército pessoas negras como eu, que não tem nenhum daquele estereótipo do judeu branco europeu, negros como eu mesmo assim, são judeus etíopes. Alguns até de kippá, alguns religiosos e tal, e tudo ali. Bom, com isso então eu expliquei quem seria o Iêmen na Bíblia, tá bom? Então você já aprendeu aqui sobre a Jordânia e já aprendemos sobre o Iêmen. Vamos para um próximo povo aí agora. Vamos aprender mais um próximo povo. O Egito. O Egito. Bom, o Egito não é necessariamente inimigo de Israel. Ele tem relações diplomáticas com Israel. Hoje em dia. Hoje em dia. Mas no passado foi inimigo. Quando teve a questão da criação do Estado de Israel, o Egito se opôs. Nossa, o Egito se opôs tremendamente. Você entendeu? O Egito teve muito problema lá. Tanto é que o presidente do Egito foi assassinado porque ele estava tentando relações diplomáticas com Israel. Então você tem, depois você estuda a história do Egito aí, do Nasser, do Anwar Sadat. E o Egito, se você olhar nesse mapa, esse mapa, apesar de ter alguns contornos assim, é um mapa de satélite. Então ele não foi desenhado o mapa. Tá. É satélite isso aí. Então o que está em cor mais amarronzada, cor de terra, é tudo deserto. E o que está em cor mais verde aqui, formando como se fosse uma flor, tá vendo aqui no Egito? Parece que é uma flor, olha. Uma flor até com caule, ou uma flor em cima e até uma pétalazinha aqui, uma folhinha embaixo. Esse aqui é o contorno do Rio Nilo. Olha que interessante, onde o Rio Nilo nasce tem vida. A única questão curiosa é que o Rio Nilo, ele nasce no sul e desemboca no mar Mediterrâneo em cima. Então é o contrário, você fala que a parte de cima é o Baixo Egito e a parte sul é o Alto Egito. Entendi. Então você nota que o Egito, ele tem uma grande proteção, que é o deserto. Qualquer povo que vier atacar o Egito tem que enfrentar todo o deserto. Ele tem que passar. Aqui você tem a Península do Sinai, onde está escrito Wilderness of Egypt. Coloca o mouse aí, por favor. Essa parte aí chama-se Península do Sinai. Foi aí que o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos antes de entrar em Canaã. Essa Península do Sinai é muito curiosa. E embaixo dela você tem o mar faz um Y. Então, de um lado, desse lado aqui mesmo, olha, do lado de cá, aqui é o canal de Suez, é o Golfo de Suez, que vai fazer o canal. E do outro lado, o Golfo de Acaba. Tá bem? O Golfo de Acaba. Então, essa é a terra do Egito. O Egito é mencionado diversas vezes na Bíblia. Agora, olha que interessante. O mesmo Egito que escravizou o povo de Israel na época de Moisés, o mesmo Egito que foi inimigo de Israel várias vezes, também foi aliado de Israel várias vezes na história. Quer um exemplo? Quando Abraão teve fome em Canaã, Abraão foi socorrido pelo Egito. Um dos principais governadores do Egito, que salvou o Egito, foi José do Egito. Na época do rei Salomão, a primeira esposa de Salomão foi uma princesa do Egito, a filha de Faraó. E o Faraó ainda pegou a cidade de Gezer e destruiu a cidade de Gezer e deu de presente, de casamento para Salomão. Imagina só, você destruiu uma cidade e dá de presente para o outro, né? O Egito, então, foi parceiro várias vezes. Quando Jesus nasceu, que Jesus foi perseguido pelo rei Herodes, a família sagrada, Maria, José e Jesus, fogem para onde? Para o Egito. Verdade. E Jesus fica refugiado no Egito. E vou mais além. O Egito depois também se tornou um lugar de proteção para os judeus. Quando Nabucodonosor vai atacar Jerusalém no 6º século a.C., é o Egito
que serve de exílio para muitos judeus que fugiram de Jerusalém. O próprio profeta Jeremias foi parar no Egito. Muitos foram para o Egito. Na época de Alexandre o Grande, quando foi fundada a cidade de Alexandria, muitos judeus se refugiaram ali. Tanto é que, dos 5 bairros que havia em Alexandria, 2 bairros eram só de judeus. Então olha que interessante, como é que a vida é feita de altos e baixos. Quem hoje é inimigo, amanhã pode ser aliado e vice-versa. A Alemanha, que na época de Hitler ajudou a matar 6 milhões de judeus, hoje é um país aliado de Israel. Então você vê que na história, nem todo mundo é 100% inimigo, nem todo mundo é 100% amigo.